Foi? Aê! Mais um podcast! Viva! Bem-vinda, Nayara. Muito obrigada. Bem-vinda, Nayara. Obrigada pelo convite. Então, gente, hoje nós estamos aqui com ela, Nayara Schubert. É assim que fala, né? Assim. Schubert. Isso. A Nayara aí que tem uma história de vida de superação, né? Uma história linda no palco do fisiculturismo. Sim. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Bora lá, tem um papão. Coisa boa. Então, Nayara, conta pra gente a tua trajetória. Como é que você escolheu a profissão de educadora física? Educação física, então. Sempre tem uma história, né? Aham. Foi um educador físico. Ou foi os homens, né? Foram taxados pelas namoradas. Porque você não me defende em brigas, né? Eu já soube de histórias. O menino passou, mexeu com a namorada, poxa, mas você não me defendeu? Mas não, o cara era muito grande. Eu Nem sei dar um soco. Peraí, deixa eu treinar. Então fiquei com medo de apanhar. Então, minha história era parecida. Eu era muito magrinho. Aí ele ou vira educador ou vira lutador. Né? Lutador, peraí que eu vou fazer umas lutinhas pra... A minha história foi parecida. Eu era muito magrinha quando eu era, imagina, tinha uns 15, 16 anos. E eu comecei a treinar com 17 anos, né? E assim, vou pra academia pra tentar ganhar um pouquinho de corpo, né? E aí eu comecei a treinar, claro que nunca, nada tão sério todos os dias, né? Nada com planejamento, assim, alimentar ou de treino. Mas já comecei a treinar aos 17 anos. E na época eu tinha um namorado, com uns 20, já tinha 24, já era formada em administração, já tinha uma faculdade. E esse meu ex-namorado falou, já que tu gosta tanto de treinar, né, e tu se dá tão bem, tu gosta, tu leva isso tão a sério, por que tu não trabalha como personal? E eu fazia acho que 1 ou 2 anos que eu tinha me formado, e disse, não, mas outra faculdade não, né? E aí, dá uma preguiça. Só que exatamente, só que ele deixou a sementinha lá, né? E aí, enfim, logo em seguida eu já decidi fazer, porque eu queria trabalhar como personal. Então, esse foi meu foco. Fui para educação física, né? Não para ser treinadora de nada, ou professora de escola, não. Eu queria ser personal, então... Já eu entrou focada. Entrei focada com esse objetivo. Que legal. E aí me formei em 2010, se eu não me engano. E você sente que tem uma cobrança na profissão? Porque... Se a gente for pensar, você vai no dentista. Você vai olhar os dentes do dentista, né? Isso é o referencial. A pele da então, dermato. Você sente que tem uma cobrança muito grande em cima do educador, personal principalmente, né? De estar em forma ou não muito? Olha, eu não sei te responder se a cobrança é das pessoas ou se é do próprio profissional. Que tem cobrança, tem porque por um determinado período eu me cobrei isso, assim. Mas tem sim. Se não for das pessoas, eu acho que é das duas partes, né? Eu, como nutricionista, sinto pressão, né? E as pessoas também, né? Quantas te já vieram... pressionam? Não, e já vieram contar, eu fui numa Nutri, quando eu entrei na sala, ela era uma bolinha. Digo, tá, não, mas não pode. Eu digo, mas por que não pode? O conhecimento, poxa, né? É o cartão de visitas. Mas é isso, né? E eu acho então, que a gente existe pensa pressão. assim, ela não se disciplina, vai querer Exatamente. cobrar de mim essa disciplina, então faz sentido, né? E qualquer profissão, que nem você estava contando no início, a questão da todo mundo moda. espera o look. Aham. O que ela vai estar vestindo? E aí não pode exatamente. cada um na sua. Mas cada profissional é o seu cartão de Eu visita. não né? posso dar um não tem pitinho em como. algum lugar, né? Isso, gente! Não pode dar uma surpresinha. Nem pode jogar uma garrafa em Não, tem que se manter pleno. Tem que se manter pleno. Eu controlo os outros, mas eu mesma. O cadinho, hein? Justo. Em casa a gente não sabe. Vamos perguntar, vamos trazer o cadinho aqui pra saber. Os bastidores. Os bastidores. Saúde mental, pessoal. Falar em saúde mental, né? Tem essa questão toda da pressão dentro da tua profissão, né? Como é que é lidar com a pressão que as pessoas te trazem? Porque elas vêm com um objetivo, né? E rápido. E rápido. Como é que... Porque eu sei que, assim como nutricionista, personal trainer também funciona como psicólogo. Exatamente. Né? Então, esse trio aqui nesse processo é muito importante. Como é que as pessoas procuram essa parte psicológica em ti?
Tipo, me deixa sarada em um mês. Exatamente. Aí tu manda pra família. Não, peraí. Vai controlar essa mente. Então, isso mesmo. É um trabalho mental para preparar a pessoa, porque a gente não vai conseguir ter resultado da noite pro dia. Como ela, né? Como muitos gostariam. Até eu gostaria também, né? Sim. Mas assim, não tem isso. Isso é um processo crônico, que leva tempo, né? Então, enfim, eu já, quando eu inicio com uma aluna, que eu já sinto, porque depende, cada aluno é um aluno, cada objetivo é um objetivo, cada um tem um objetivo e um foco, né? Mas quando eu já percebo isso no aluno, é aquele trabalho mental, é eu explicar para ela como que procede, como que vai proceder, como que é, e levar para as pessoas a consciência que eu sempre gosto de deixar, que a forma estética é uma consequência das escolhas e também de uma nova rotina que ela tá aderindo para ela. E que é um estilo de vida, né? Não é uma condição temporária. Exatamente, é um estilo, porque bastante. Muita gente tem, e você como Nutri vai, né, poder falar, que tem essas, né, dietas malucas, né, 7 dias de sopa, de líquido. E aí a pessoa leva ao extremo, às vezes depois consegue, claro, porque vai eliminar a retenção, vai baixar peso, isso vai. Mas cadê a consciência dela, que ela precisa, assim, educar a alimentação, né, reeducar também o estilo de vida com treinos, que isso não é uma semana, não é um mês, não é um ano, que é o dia a dia que ela tem que aderir, né, todas essas atividades, né, tanto como a alimentação quanto os treinos, que ela tem que fazer isso uma constância, né, que não é um período. Então, claro, tudo depende do objetivo, né? Mas, assim, para quem quer ter resultado e manter, é uma mudança de estilo de vida, né? Então, é organizar o seu tempo, né? E, seu dia a dia. Se readaptar. Se adaptar e gerar uma nova, né, uma nova rotina, porque é uma mudança, né? Então, essas dietas, né, malucas, esses treinos, que promete também, você vai perder 20 quilos treinando 30 minutos. Essas coisas malucas, assim, que eles, né, é só para vender, é marketing, né? Então, é propaganda para chamar atenção, mas a gente... E chama, né? E chama, claro, que as pessoas querem rápido. Todo mundo quer a pílula milagrosa. Quem não, né? Tipo, é que tem gente também que deixa chegar num extremo que ela já tá tão que ela quer pra ontem. Exatamente. Não vai a tempo ainda de... Então, as pessoas... mas... Tu já treina há quanto tempo? Eu já treino desde os meus 17 anos, não é foi ontem, agora, não né? Foi porque eu competi, a minha rotina de treino foi muito antes da competição, porque eu acho que muita gente curiosa por isso, né? Ela já passou por uma rotina, ela já sabe como fazer pra secar, pra crescer, né? Então eu vou com ela que vai ser mais rápido. Sabe o que eu já ouvi também? Mas ela trabalha com isso. Isso, bem então isso. Ela ganha dinheiro com isso, eu não ganho nada. Então por que eu vou fazer, né? Só pra me olhar mais bonita, com essa coisa de, eu não ganho nada com isso, não é minha profissão, eu tenho outra coisa. E aí pega o temporário, faz só enquanto, e depois... Só o projeto verão. Só o projeto verão, e depois volta tudo. E a desculpa é que não ganha nada com isso. Na verdade, ganha muito, né? Ganha saúde. Exatamente. Mas é isso, é um trabalho mental que essa pessoa tem que ter. Eu concordo mesmo. Vai ser mais fácil. É mais fácil porque eu me condicionei para isso. Então, e é teu dia a dia, então, né? isso hoje para mim é mais fácil. Só que um desafio para mim talvez não seja um desafio para a pessoa. Para ela seja em outro assunto, seja mais fácil. Por quê? Exatamente. Porque eu não tenho a vivência, não criei aquela rotina, né? Vamos supor, de acordar cedo. Talvez para uma pessoa, para mim é fácil porque eu acordo cedo. Mas assim, uma pessoa talvez já condicionou. Então, a partir do momento que você condiciona, estabelece uma nova rotina, o que era desafiador... Não gosto de usar a palavra difícil, né? Mas o que era desafiador vai se tornar fácil. Então, hoje, para mim, é fácil. Por quê? Porque desde os meus 17 anos eu venho fazendo isso. Mas um dia não foi, Mas um dia não foi. Né? E, Nayara, você falou dos 17. Quando que aconteceu lá a questão do diagnóstico? Conta pra gente como que foi esse processo. O diagnóstico foi depois de um estresse emocional, assim, um final de relacionamento, inclusive do mesmo relacionamento que da sementinha do professor da educação física. E aí foi um estresse, aquela coisa de fim de relacionamento, assim, né? Não aceitei e tal, e adoeci. Então, eu fui diagnosticada
com o surto em 2009. 2009 foi o diagnóstico da esclerose. Então teve uma questão emocional envolvida, acho que isso é legal de falar, né? Teve emocional que eu não... exatamente, assim, foi uma forma de não aceitação, na verdade, porque a gente terminou, na verdade, eu ainda que terminei e tal, só que por não... Até é legal falar, porque como a Jami é psicóloga, né, ela pode até... por dentro eu fiquei abalada, só que quem me visse... Eu tava maravilhosa. Nossa, Nayara tá super feliz. Foi a melhor coisa que ela fez. Nossa, a Nayara tá muito mais comunicativa, mais alegre. Muito mais magra. Muito mais... Não, mas Pelo amor de Deus, já era magra. É verdade. Muito mais encorpada. Eu já treinava. E aí eu adoeci porque eu tentei expor uma coisa que internamente não estava resolvida. Bem pelo contrário, né? Implodiu. Exatamente. E aí Não, e daí tem dois problemas. Ainda disfarçar, né? Não tava legal e ainda tinha que disfarçar. Então, exatamente, exatamente. Porque como era conhecido, né? A gente era conhecida, treinava lá na academia, então foi uma coisa assim que... Aí tem a cobrança dos outros também, né? Ai, mas e o fulano? E o que aconteceu? E tem que ele já tinha partido pra outra, já tava namorando, já tinha casado, ela já tava grávida e já... Misericórdia! Nossa! Então foi assim, por isso que foi uma coisa assim que eu não aceitei internamente, né? Só que eu não soube trabalhar, não tive a gestão emocional suficiente. E o corpo respondeu. E aí veio um diagnóstico, né? E tu era super novinha? Foi o diagnóstico do quê? Eu tinha 28 para 29. 28 para 29. 28 para 29. Diagnóstico do quê? A gente falou o diagnóstico, a gente contar já sabe, pra galera aí o que aconteceu. Tu teve um surto ali, né? Um surto, Não, eu tava normal, não tinha nenhum sintomas, né? Aparentemente, assim, não... Aí um dia fui levantar, tava dormindo. Fui levantar para ir para a faculdade, estudava de manhã, e no que eu levantei, só levantei e já caí na cama novamente. E foi um surto bem, assim, segundo o médico, porque atacou tudo muito. Porque, assim, tem pessoas que têm os sintomas, tem uma leve tontura, as outras pessoas sentem formigamento, algumas visão turva. Então, tem vários sintomas para fechar o diagnóstico. Por um lado foi bom, porque eu fui para o hospital e já foi fechado o diagnóstico, porque o meu foi todos os sintomas. Tudo ao mesmo tempo. Exato, uma vez só. Tanto é que ao levantar da cama, eu já não tinha nem força para me manter em pé. Então, eu não conseguia caminhar, a visão turva, não conseguia falar direito, o tônus muscular todo o meu lado esquerdo paralisou. Meu Deus, então, que desespero. Desespero. E eu morava sozinha, aí liguei pra minha mãe. Aí minha mãe, não, dorme mais um pouquinho, vê se tu melhora. Comeu alguma coisa que fez mal? Exatamente, mas come alguma coisa pra ver se não é fraqueza e tal. Sim, fraqueza, não consigo nem andar. Nem falando eu tô, eu acho que... Então tá, beleza. Não, mas aí eu deitei, não fui pra faculdade, obviamente. Dormi mais um pouco, quando acordei, mãe, não tô bem. Não tô bem, pode ir. Ela morava já aqui em Balneário. Daí, na época, eu morava em Blumenau. Aí ela eles foram, já fui pro hospital. Caí, graças a Deus, assim, eu caí na hora do ponto-socorro lá. Quem me atendeu, o médico, foi um médico que era residente em neuro. Ai, que bom. E era o meu conhecido da academia, que era o médico, né, que treinava lá na academia onde eu trabalhava na época. E foi bom, porque ele já me conhecia, já sabia da minha rotina, já sabia como eu treinava ou não. Enfim, já sabia um pouco do meu histórico. Né? E ele me atendeu ali ele já fiquei internada. Aí ele fez alguns testes, quando eu saí da ressonância, ele já deu o diagnóstico, assim. Pelas lesões, né? Porque parece lesões na medula ou no cérebro. E aí, como eu falei, eram várias lesões, porque foram vários focos, né? Então, foi assustador. Teu diagnóstico de esclerose múltipla. Isso. E como foi? Mas essa é a pergunta. Aí depois... Como é que tu funcionou depois disso? Então, lá... Porque eu fiquei 7 dias internada com pulsoterapia, né? Sim. Então, eu fiquei 7 dias internada. E quando ele me falou, Nay, né? Teu diagnóstico é esclerose múltipla, eu disse, tá bom. E o que é? Tá, e agora desenvolva. Fale-me sobre. Fale sobre. Google. O que é esclerose múltipla? Né? Aí ele falou, é uma doença que a tua própria imunidade não reconhece, acaba combatendo o teu corpo, que acha que tem um corpo estranho, e ele tira a bainha mielina, que reveste os neurônios e tal.
Enfim, falou e só, mas hoje em dia não se preocupa, porque já tem tratamento e não sei o quê. Inclusive, ele levou um outro médico, que também era residente, ele também era, só que ele era neurocirurgião. E 3 meses antes ele teve um surto também de esclerose. Olha. O doutor Otávio, até hoje a gente fica em contato, e ele levou o doutor Otávio, né, apresentou, também era médico lá do hospital. Ele disse, o doutor Otávio já tá trabalhando normalmente, também teve um surto, só que ele dele foi só de visão, por isso que, né... O teu susto aqui foi... Foi tudo junto e não me avisou, não falou, Nayara, fica em alerta aí, tem alguma coisa de errado, não deu uma sabe? informadinha. Porque às vezes um sintoma ou outro, você já vai dizendo, opa, tem alguma coisa errada, eu vou investigar, mas assim, né, de repente... Aí depois, claro, do surto, eu juntei que teve épocas assim que eu tava na aula de educação física, eu girar, sabe, eu fazer um movimento assim, eu ficava um pouco às vezes tonta, só que era de manhã cedo, eu pensava, não me alimentei direito, então, né, não... aí tu começa a investigar, né? Depois eu liguei, assim, então a tontura, assim, eu depois, mas fora isso, mais nada, assim, sabe, de mas era uma coisa muito pequena pra tu pequena, imagina, eu vou chegar no médico e falar assim, eu tô com tontura. Quando eu viro rápido e não comi, eu fico meio tontinha. Pessoas que ao abaixar e ao levantar ficam tontas, né? Então, tipo, não, super normal, nossa. Então, ninguém desconfiaria. Por isso que esse diagnóstico, hoje em dia já não. Hoje a esclerose múltipla já é mais conhecida, ela já foi mais estudada. Mas foi 2009, tu falou, né? Foi 2009, já fazem 13 anos. Então, antigamente, eu tenho casos que eu converso com pessoas que levaram 10 anos para fechar um diagnóstico. Nossa. Por quê? Porque chegavam no médico, eu sinto uma dormência. E nem o médico levava a sério. Já não imagina, agora não, agora tá, mas qualquer, eu tenho uma dormência, às vezes eu me sinto cansada, uma fadiga, daí opa, já começa, se ela cair já em um neuro, o neuro já vai ficar, porque hoje já tá mais comum. Eu tive uma amiga que aconteceu isso, só que ela começou a desequilibrar. E ela achou que era labirintite, mas assim, andando na rua, ela disse que de repente parecia que o chão tinha desregulado e ela tinha a impressão que ia cair. Aí ela foi fazer o exame no neuro e era início de esclerose múltipla. Então, aí claro, né, assustou meu pai, que sempre cuidou, meu pai sempre trabalhou com pessoas, então ele sempre cuidou muito assim dessa parte emocional, ele foi chefe, né, de desenho, então ele tinha muito contato, então ele sempre tratou muitas pessoas, ajudou muitas pessoas com depressão e tal. E nesse momento do diagnóstico, quem teve depressão foi meu pai, assim, porque foi um susto. Acaba não envolve só, né? Acaba envolvendo família, amigos, né? Enfim. Mas no início, Nay, você encarou assim com essa força, aceitou o diagnóstico e vamos lá, o que eu tenho que fazer? Ou de certa forma isso te abalou e foi um tempo para processar isso? Sim, é que assim, eu fiquei 7 dias internada com pulsoterapia no hospital e depois eu fiquei mais 8 dias acamada em casa, até me recuperar, porque daí o corpo vai, como eu fiquei com pulsoterapia, que é altas doses de corticoide, né? Então vai para tratar a inflamação e depois o teu corpo ele vai voltando, né? É assim que a gente espera, né? E nesse processo que eu fiquei 7 dias em casa, foi quando eu peguei para ler realmente, porque o médico falou assim, né? E ele só falou assim, ó, lembro muito bem. Não vai pegar nada da internet. Ele só não vai ler na internet que tu... o Dr. Google é um perigo. Exatamente. É um perigo. Assim, ó, cada Mas pessoa... todo mundo vai. Então, acho que não tem como. Todo mundo, ele assim, ó, cada pessoa responde de uma forma diferente. Não quer dizer que para uma pessoa foi de uma forma, para ti vai ser igual. Só que assim, né? Daí ele botou aquele gatilhozinho. Não, vou pesquisar que eu quero ver o que é isso. Vou me informar mais, né? Vou estudar. E aí, daí que eu fui ler, eu lembro que pra eu ler, como a minha visão ela tava turva, eu parecia a visão de bêbado. Assim, que tu tem que fechar um olho pra focar, sabe? Não, tô brincando. Tô brincando. Ai, sim. Ontem, aquelas... Pula essa parte. Mentira. Pula essa parte. Aí eu lembro que eu peguei o iPad, assim, fechei um olho e comecei a ler, né? Daí quando eu comecei a ler, assim, sobre as doenças, aí ali foi o meu desespero. Porque ali eu caí na real, assim, opa.
agora eu sei o que é esclerose múltipla, sabe? O que é isso? E aí começa aquelas a dúvida que todo mundo tem. O que vai ser de mim? Como que vai ser o meu amanhã? Por que comigo? Será que porque eu não estava caminhando? Será que eu vou voltar a caminhar? Eu perdi a audição também do lado esquerdo, né? E o médico falou pra mim, muita coisa não falou pra mim. E também o que falou na época eu não lembro. Porque parecia que eu tava anestesiada, assim, sabe? Aquela dose de remédio que tá. Muito remédio. Então teve pessoas que foram me visitar e eu nem lembro. Minha mãe que me falou tudo e tal, enfim. E ele falou pra minha mãe assim, a lesão que ela tem, a maior lesão é no cerebelo, né? E pode voltar, mas vai ser muito difícil a audição dela voltar. Então, e aí começou assim, será que eu vou voltar a caminhar? Porque não estava caminhando, né? Tava assim. E aí começa, né? Daí ali, naquele momento, eu entrei no desespero. Ali eu chorei, assim, Deus, porque eu... Aquela coisa que se questiona, porque eu sempre sou uma boa filha, eu ajudo as pessoas, nunca fiz nada, nunca matei, poxa, eu não batei isso mesmo. Nunca matei, nunca roubei. Sou uma boa pessoa. Sou uma boa pessoa. E aquele momento ali, eu acho que já contei pra ti, que eu tive, assim, eu acredito que eu fui, assim, visitada pelo Espírito Santo, e naquele momento, talvez seja a minha voz mesmo falando comigo, só veio assim, bem nítido, Deus não te puniu, Ele te salvou. Naquela hora, naquele momento, eu parei de chorar e eu assim, opa, claro. Porque na época que eu tava abalada, que eu tinha terminado o relacionamento, eu pedia pra Ele me ajudar, porque na minha cabeça, quando a gente tá emocionalmente abalada, eu botei que eu pode desenvolver um câncer, eu não quero ficar doente. Eu só fiz assim, Deus, não me deixa ficar doente. Eu rezava, não deixa eu ficar doente. E foi o que eu questionei, poxa, Deus, eu pedi para não ficar doente, porque deu uma esclerose múltipla. E na hora eu pensei assim, não, é isso. Deus vai usar a minha vida para eu poder ajudar as outras pessoas. E essa doença, ela nunca mais vai se manifestar. E a voz interior, o Espírito Santo, foi tão forte em mim, assim, que eu acreditei. E a partir dali, eu já não me conectei mais na doença. Ali foi um divisor, assim, sabe? O tempo todo, claro, que eu não vou dizer que no início vinha dúvida. Nossa, será que vai acontecer de novo? Como que vai ser? Como que eu vou, né? Será que eu vou ficar acamada? Meus pais não vão estar a tempo, não vão viver a vida inteira para cuidar de mim. Como que vai ser? Quando vinha isso, eu mudava a estação. Eu tirava da estação. Eu disse, não, beleza. Agora não, eu vou me formar. Minha mãe queria que eu parasse a faculdade. Minha mãe queria que eu me aposentasse por invalidez. Porque ela ficou assustada, assim, meu Deus, o que vai ser da minha filha, né? Ela não vai conseguir. E aí eu falei assim, não, eu vou me formar, não vou parar. Faltava meio ano só para a faculdade. Vou me formar. E apesar de no hospital o médico falar para mim, Nai, do jeito que tu treina, tu não vai mais poder treinar, porque não pode aquecer o corpo, né? Então, assim, e eu pensei, nossa, mas eu escolhi essa profissão, né? Porque sempre gostei de treinar. Como que eu não vou poder ser exemplo para os meus alunos? Como que eu vou poder pedir para alguém treinar se eu não treino? Como que eu vou ficar? Como que eu vou ser, né? Exemplo do meu lado profissional? Enfim, foi essa questão. Eu falei assim, não, gente, essa doença ela não vai mais se manifestar. Deus vai usar a minha vida e a partir de hoje eu vou ao encontro da minha cura. Então, o que era não para os médicos, eu tentei tornar um sim. Porque para mim, por mais que, claro, que os profissionais estão aí para nos orientar e nos ajudar, e eles, no momento, eles são autoridade, porque o médico estudou para isso, né? Mas nem eles mesmos podem, e não sabem, né? Hoje, depois de 13 anos, já mudou muita coisa. Hoje eles incentivam o treino, porque sabe que o sistema neuromuscular tem que estar fortalecido, porque é isso que a esclerose meio que, né, acaba atingindo, né, atacando o nosso sistema neuromuscular. Não, então, e também tem a questão, porque a gente conhece as doenças. Estuda-se as doenças, mas como que a doença vai se comportar naquele corpo, naquele organismo e com aquele psicológico. É muito individual, né? Porque depende muito como a pessoa lida, né? Que nem você falou, isso é uma coisa que eu atendo pacientes, às vezes, que recebem diagnóstico e vêm para mim, principalmente de depressão. E eu sempre digo, escuta a mensagem que essa depressão está trazendo. Porque você não desencadeou isso por acaso. Exatamente. É alguma coisa, é algum sinalizador de que, assim, precisa mudar a rota, precisa fazer diferente, né? Qualquer doença, ela vem com alguma, né, com alguma... O corpo reclamando, às vezes. Exato. Né? Às vezes é uma sobrecarga, aí precisa adoecer para parar.
Tipo, será que agora dá para cuidar de si? Exatamente. Tem gente que cuida de todo mundo, mas não cuida de si. Não era o teu caso. Mas até no teu caso é interessante comentar, Nay, porque você passou por uma decepção, segurou e fez de conta que tá tudo bem, quando não tava. E isso também é importante, porque o fim de relacionamento é um luto, só que é um luto em vida, né? E eu sempre digo para as pessoas, vivam esse luto, chorem o que tem para chorar, sofram o que tem para sofrer, até para depois finalizar isso e você seguir a vida. E quando a gente reprime, de alguma forma, isso vai aparecer. Vai aparecer. Das piores formas, né? Das piores formas. Então, isso eu levei como um desafio, assim, não, eu vou ajudar, e eu comecei, e até inclusive foi uma opinião de um médico, não nenhum médico que me tratou, foi um médico conhecido da minha mãe, e falou pra minha mãe assim, pede pra ela não falar, não divulgar, não mencionar que ela tem essa doença, porque tem muito preconceito, ela vai ser difícil, ela talvez casar futuramente, porque tem um preconceito e tal. E eu falei assim, não, mãe, bem pelo contrário, aí que eu vou expor, porque eu tenho que mostrar para as pessoas o estilo de vida que eu adotei e a fé que eu criei para combater isso, e eu vou passar isso para frente, porque Deus está usando a minha vida, e o que seria eu superar isso se eu não fosse passar para frente, né? Mas olha que interessante, aqui você se conectou com a cura, com a superação. Tem gente que se conecta com a doença. Exatamente. E a pessoa vive naquela lamentação, vivendo a doença, que não foi o que você fez. Exatamente. Né? E se vitimizando, usando isso, né? E a parte irônica é que eu namorei um período com o filho desse médico. Então, ele não era para avisar porque ninguém queria ir. Não, Teu filho sabe, hein? Deixa eu te contar que teu filho tá sabendo. E não tem problema nenhum pra ele. Aí, ó, ele falando. Mas, enfim, sogrão. Assim, sogrão. Sogrão, não deu. Vai ter mais esclerosada na família. Não, mas assim, já tenho o diagnóstico, já foi em 2009, acho que faz 13 anos, né? Nunca mais se manifestou, nunca mais tive surto. E aí veio a história da competição, né? De ser atleta para um desafio, né? Foi isso, o diagnóstico foi em 2009 e a minha primeira competição foi no final de 2012. Acompanhei, né, a preparação de uma amiga, a Carol Cadori, Nay, vamos competir. No início eu falei, não, né, rejeitei, eu fiquei uns 3 meses, e ela, vamos, então vamos lá, vamos botar esse desafio aí vamos ver o que vai dar, vou aos poucos, vou treinar, vou tentar uma pelo menos, né, se eu ficar doente eu vou ter que parar de qualquer forma, mas, enfim, fui... E deu certo. Deu certo, deu a primeira, a segunda, daí viciou, daí fiquei alguns anos aí competindo, morei nos Estados Unidos, fui primeira atleta de Santa Catarina a me tornar profissional, que legal. mulher, né? Que legal. Mulher, e foi bem legal, assim, foi a história, foi desafiador, foi bom. O que você sente mais saudade da época de competição? Pergunta difícil. É desafio, assim, porque o desafio é contigo mesmo, o tempo entendeu? todo. É só contigo, tu não é... Você se superar, né? E, tipo, tu tem que ter... Sabe que a rotina tu já foi atleta, já competiu, então tu sabe que a rotina é principalmente de um fisiculturista. Porque atleta, vamos ser um atleta de surf, um atleta... Outro, é diferente, né? Tu não... Porque o fisiculturista, além de a gente ter que moldar o corpo, esculpir dentro das regras daquela categoria, tu tem alimentação, né? Então é 24 horas. 24 horas, não é só o treino. 24 horas, 7 dias por semana. 30 dias, não é? Aí que tá. Então assim, não é eu vou segurar a dieta uma semana, daí depois no final de semana eu vou liberar. Não pode, porque é uma vida. Então a gente precisa, era a alimentação pesadinha, né? Tudo pesado, as graminha por graminha, a quantidade de água, os manipulados que tu toma, o tempo que tu tem que dormir, tu não consegue, porque tu tá tão na adrenalina de falta de comida, né? Tirava muito carboidrato, por várias vezes eu precisei não só emagrecer, mas como catabolizar, que é perder massa muscular. Então, é difícil, é desafiador, né? Mas, assim, é desse desafio, Jane. O que eu sinto falta é, assim, que preenchia meu dia. Aliás, meu dia, como tu falou, era 24 horas. A minha mente, a minha cabeça, ela estava conectada nisso o tempo todo. Era o tempo todo o que eu ia fazer. E aí era espelho, né? Se olhava para ver se já mudou, porque e olha, o corpo... Ele muda rápido. Muda rápido.
E ainda, tipo, todo mundo, meu apelido era Fênix, né? Porque o meu corpo era assim, ó. Rapidinho. Eu ligava um botão, assim. Ai, que coisa boa, eu queria esse botão. Só que hoje eu não sei onde tá esse botão. Eu tô procurando esse Não sei onde colocar o botão, gente. Alguém acha o botãozinho. Mas eu lembro a Jamile, quando foi, que o meu pai e minha mãe... Mas fala com ela. Ela não tá bem. Que ela vai fazer isso? Porque aí eu olhava pra ela, só tava a pele, né? Nossa, e aí meu pai, mas Betina, conversa com ela, isso não tá legal. Meus pais ficavam assim, perguntar apavorados. da reação deles, né? Porque eu tinha o diagnóstico da esclerose, aí Pois tinha é. uma dedicação médica de treino. E ela foi aí lá agora e eu vou ai, coisa catabolizar, pessoal. Eu vou, né, Mas passar você tinha fome isso pra como queimar motivação músculo. também? Mostrar pros outros que podia? Mas a minha motivação era só isso, na verdade. Claro. Era eu me desafiar, dar certo, porque tinha que dar certo, eu não Sim. podia dar errado, não podia ficar doente. É. Pra mostrar pras pessoas a tua mente, o poder da tua mente. Porque quando você quer, você tem que... Na verdade, eu acho que eu vou resumir uma palavra, é fé. Tu tem que ter fé, né? Porque quando a gente não tem mais fé, acho que acaba tudo, né? Sim. É igual sonho, né? Se tu parar de sonhar, Exatamente, o que é. Então, assim, a minha fé, a fé que me mantinha, não. E quando eu fazia, eu não fazia só por mim, só pro meu resultado, pro meu um desafio, parecia que era um desafio de mais pessoas. Só O mostrar espelho. pro mundo isso, Pra né? mostrar, então assim, no início, hoje em dia, porque já, na era 13 anos, já é tão normal, mas assim, saiu em capa de revista, não sei se tu lembra, já na MI, eu saí em capa de revista, eu participei de programa de Ana Hickman, de Rede Record, de SBT, de RBS, então saí em várias reportagens, porque meio que eu desafiava um pouco a medicina, Claro, assim, sim. né? E os próprios médicos que não me conheciam ali de Blumenau, que eram, né, outros, chegavam assim, tá, mas vem cá, tu é atleta de fisiculturismo e tu tem esclerose múltipla. Tipo assim, porque é uma coisa assim, mas uma coisa não casa bem com a outra, não combina isso aí, assim, né? Porque, Estou desafiando a ciência. Estou aqui, querido. E assim... Estuda mais um pouquinho, que daqui a pouco vai Não, descobrir Mas que eu dá. acho que a Mas grande legal, questão mas é é. essa, porque tá muito além da ciência. É, Né? pois é. Porque se tu fosse olhar pro livro, e ela deve ter ido pro livro, ela foi pro Google com certeza. Ela foi olhar artigos, ela viu de repente todas essas questões que a ciência trazia e ela foi contra aquilo. Ela foi de encontro com o que ela sentia. Exatamente. Né? E eu acho que isso é que é legal, porque isso é se conectar com a cura que a Jamile falou. E Né? quantas Porque se fosse pessoas, pelo imagina, que padrão da doença, tu estarias, né, como tu falou, Pois é. de repente a tua mãe tentando te cuidar, te colocaria naquela redoma e que permitiria que tu fosse, de repente, Exatamente. E eu por degradando. medo, né? Tu não, tu Então, foi crescer. O que eu, graças a Deus, eu não me conectei foi com medo. Porque é o medo que paralisa. Então, hoje, quando várias pessoas... Porque daí eu comecei a divulgar no Instagram. Então, hoje, muita gente conhece. Hoje, até, pra falar a verdade, eu falo até pouco da esclerose, assim. Mas porque pessoas estão ali no meu perfil, eu Pra te quero ver vender treinar. saúde, né? Lógico. Eu quero vender... É isso que tu vende hoje. Então, eu não preciso falar nada. As pessoas só chegam ali, olham e veem, entendeu? Então, eu acredito que é esse o caminho que eu busquei. Porque quando eu fiquei doente, há 13 anos atrás, não tinha muitos casos expostos assim, né? Então, não tinha um caso de uma pessoa, legal, olha, essa pessoa... Tinha uma única que era diarista, Aquela Cláudia. atriz, sim. Carla Dias ou Cláudia... Cláudia Rodrigues. A Cláudia Rodrigues. Acho que é. Ela fazia parte do dia. Que ela falou, né, sobre o problema dela. Isso, sai de baixo, né, na Isso, época. Acho que ela era diarista, alguma coisa, não lembro assim. Mas já tinha esse diagnóstico, aí eu olhei ela assim, mas ela tá fazendo o programa, grava texto e tal. Então, ela foi pra mim, na época, porque hoje ela tá mais debilitada e tal, mas na época ela foi pra mim, assim, se ela pode, eu também consigo. Então, ali eu percebi que tinha que ter mais fontes positivas pra pessoa. Então, hoje,
quando uma pessoa recebe o diagnóstico e alguém fala, ó, segue essa menina, que essa menina também tem. Eu já cheguei a falar com pessoas que estavam internadas no hospital, assim, olha, eu tô aqui internada já não sei quantos dias, tô fazendo pulsoterapia, me passaram, né, e eu passo meu WhatsApp, eu falo diretamente com a pessoa. Que legal. Então, assim, ó, pais que me procuram, porque a filha, recentemente agora, até um caso aqui em Balneário Camboriú, a menina também é formada em educação física, só não trabalha na área, assim, mas ela também é formada em educação física. E o pai soube da minha história através do contador dele. Então, o contador tem a filha que treina lá na MFC. Olha sabe? Que beleza. Então, foi assim, foi só, ó, essa menina, segue essa menina aqui. Minha filha sempre fala dela. Segue que ela tem história, tem esse diagnóstico e ela tem uma vida normal, assim. Então, o pai dela foi lá, conversou comigo, a gente almoçou, depois ele fez um almoço, eu conversei com a menina, sabe? Hoje a gente tem contato. Então, tipo, era esse E como é bom inspirar, né? Quantas pessoas te olham e você dá vida a elas. Exatamente. Então, referência de... Então, hoje, quem conhece a Nayara, a história da Nayara, vai além da determinação, do treino e do shape, vai além disso, além. né? Então, tem um fator ali de motivação e de desafio, né, pessoal. E é lindo de se ver. De fé também, né? De fé também. E a prevalência da esclerose é em mulheres, né? É mulheres, Então, acho que do nosso universo feminino aqui é interessante, né? A gente ter alguém que possa inspirar tanto, né? Nesse processo de acreditar em si mesma, né? De ter a fé e de, enfim, criar o hábito para viver bem, né? E ver que pode viver bem. Isso, porque às vezes acha que não. E fica ali esperando, né? E é legal porque como a atriz foi referência para você naquele momento, hoje nossa, ela conseguiu, eu consigo hoje, você é para muitas pessoas, né? Essa foi minha intenção quando eu fiquei doente, que eu falei que eu fui tocada, disse, não, Deus vai usar a minha vida. Então, esse era o propósito, né? De eu conseguir, mas não só por mim, porque eu teria que ficar saudável para eu conseguir atingir. E que legal que foi através de um esporte, né? Que já era tua profissão. Já era minha profissão. Né? Mas de mostrar como que tudo se conectou. Linda exatamente. a história de vida dela, né? Sim, tudo por um propósito mesmo. E hoje a gente já tá mais divulgado também sobre física quântica, né? Ou a lei da atração e tal. E antigamente eu fui estudar e ler depois, né? E querendo ou não, eu fiz justamente esse caminho. Porque eu não me conectei na doença, me conectei na cura. Então, a minha mente, ela me direcionou cada vez a que vinha um não. Eu falava assim, não, mas calma, quem é que disse que não? Quem é que prova esse não pra mim? Entendeu? Então, tipo assim, hoje eu me formei em Theta Healing e tal. Então, hoje eu tenho mais esse conhecimento. E como a gente falou que às vezes a pessoa se conecta à doença, né? Inclusive, até minha mãe, essa semana, tem uma amiga que recebeu o diagnóstico de câncer, ela não aceita e ela tá com depressão e ela ficou sumida. Desapareceu, ficou sumida 2 dias, assim, sabe? E tava todo mundo, polícia atrás dela e tudo. Ela tava só desconectada. Ficou dentro do carro por 2 dias. Nossa, meu Deus. Porque não aceita. Ela falou, eu não aceito a doença. Eu falei assim, ela não aceitar, isso vai levar ela... Brigando com ela mesma, né? Exatamente, é esse não aceitar, entende? Então, tipo, hoje... E a física quântica, né? O Theta Healing, até eu fiz, né? Eu sou formado, fiz o estudo. Infelizmente, tem pessoas que elas gostam de ser doentes. Sim. Se encaixou no diagnóstico. É aquela história, né? Tem gente que curar procura uma pessoa, pergunte se a pessoa quer deseja ser curada. Exatamente. Porque os famosos ganhos secundários que a pessoa ganha através da doença, né? E aí... Exatamente. Tem gente que fica procurando a doença. Porque daí fica doente, aí o filho mima, aí o marido faz as vontades. É a atenção que ela queria, Então, tipo assim, quando eu tive o diagnóstico da esclerose, eu poderia me aposentar. Pois é, eu ia Então, dizer, fora isso. Tem gente que vai atrás da aposentadoria. Com certeza. Aí a gente tem o desconto do carro lá sabe? Comprar o carro com os descontos e tal. Então, tem vários benefícios, assim, né? Que eu poderia sair. Então... Vai se esconder atrás disso? A minha mãe disse, então vamos ver pra te se aposentar. Eu, não, tô bem. Por que me aposentar? Eu tô enxergando, tô falando, tô caminhando, por que eu vou me aposentar? Então vamos ver lá o desconto pra te comprar aquele carro lá, um carro né, com marcha... Eu sei pra quê? Eu não preciso, eu posso dirigir normalmente qualquer carro, não precisa ser com marcha automática. Então, essas
simples coisas que, sem a gente perceber, no nosso dia a dia, a pessoa, ela vai gostando, ela vai se fazendo de vítima, e ela vai gostando da situação, e no final, sem ela, muitas pessoas vão discordar e vão até achar ruim o que eu tô falando. Mas sem a pessoa, às vezes, estar em plena consciência, inconscientemente, ela gosta daquela situação. Porque o marido, às vezes, saía à noite e daqui a pouco, não, deixou de sair, tá cuidando, tá ficando em casa, opa, então foi bom eu ter ficado doente, porque ele deixou de sair agora à noite, tá cuidando de mim. Sabe? Então essas coisas assim, esses detalhes que vão fazendo a pessoa, né, usar isso pra tudo, Então assim, ó, é fácil? Não é fácil, é desafiador. Eu já passei por outros momentos que não foi da doença, que a gente já até fez um trabalho junto, né, Jami? Que foi o desmame do palco, que eu competi quase 8 anos. Então, que foi uma coisa que foi muito forte. Eu já percebi que eu tenho um padrão de apego, eu sou um pouco apegada às coisas que eu faço, principalmente as coisas desafiadoras, né, que me exige muito. Então, para eu desapegar, então tem outros fatores que não é fácil. Só que a gente tem que ter uma decisão. Eu acho que tudo vai do princípio assim, o que eu quero para mim. E como você leva, como você conduz a situação. Muda exatamente, tudo. Como eu quero. Isso não tá desafiador, tá complicado isso, mas o que eu vou fazer para sair disso, então? Então, vem de uma decisão. Nem sempre é fácil tomar essa decisão, né? Mas se é o que você quer. Mas tu saber... E se tu for ver, tá em tudo. Tudo tu tem que se desafiar, tudo tu tem que tomar uma decisão. Pra te direcionar, né? Exatamente, pra tu evoluir. Senão tu fica naquela zoninha de conforto. Tem que ter uma direção. Quando tu fica sem direção, parece que tu fica sem objetivo. E aí quando tu fica sem objetivo, é que começa a vir as dúvidas. Mas e agora? Parece que eu tô sem... Eu já passei, eu passo. Parece que a vida acabou, né? Tipo, desistiu. Exatamente. Cadê o meu desafio? Cadê a minha, sabe? É desafiador. Uma coisa que eu sempre trabalho com os pacientes, que eu digo não, né? Tem estudos, o Freud mesmo dizia, a gente tem 2 caminhos que a gente pode caminhar, né? Ou pulsão de vida ou pulsão de morte. Pulsão de vida é o quê? Objetivos, metas, onde eu quero chegar. Desde objetivos pequenos, às vezes você quer trocar o sofá da sala. Vale! Você tá ali, opa, quero trocar. É desejo, né? Então, quando a gente caminha nessa direção, aqui a vida pulsa. Quando a gente fica aqui, estagnou, não sei. E aí começam as dependências emocionais. Então, assim, que nem você falou, a pessoa adoeceu, mas o marido ficou em casa. Ou então ganhei a atenção da mãe. E aí ela fica num emaranhado de dependências emocionais, e aqui é pulsão de morte. Porque não quer dizer que ela vai morrer. Quer dizer que a vida dela vai estagnar. Né? E até água parada, né? É foco de... Dengue. Tá muito aí, galera. Vamos cuidar. Mas é mais ou menos isso, sim. Eu quero saber aquela perguntinha que eu queria te fazer sobre perrengues, o making off dos negócios, coisas que ninguém mostra, do biquíni, da sandália, dos campeonatos? Até talvez uma concorrente, enfim, de coisas que possam acontecer. Tipo sabotagem, sei lá, né? Vai saber nesse mundo. Olha, deve ter corrido muita coisa comigo, graças a Deus. Que tu saiba, né? Exatamente, que eu saiba, né? Mas assim, eu posso falar do que já aconteceu com as meninas que estavam comigo também, assim, mas assim, de sandália, de quebrar salto. Pois é, gente, meu Deus, de estourar biquíni, só que a gente já ia preparada, né? E eu, assim, conforme, na minha primeira preparação, a competição, eu já fui, assim, eu levei um kit de agulha, fio, biquíni extra. Gente, tem que ir preparar. Levei minha costureira. Tudo pode acontecer, né? Tô indo pra guerra, o que eu vou poder precisar nessa guerra? Outro biquíni. Mas que bom ser preparada. Sabe, aí outra sandália, enfim. Outra coisa que pode acontecer também, que já aconteceu, é de atrasar, né? Nossa, tu levou as refeições porque tava previsto tu subir no palco 11 horas da manhã. E aí tu leva tuas refeições pra 11 horas e tal, tu faz ali teu, né? Aí tu sobe lá 11 horas da noite. Aí, o que faz? Isso já aconteceu muito, em muitas competições, porque eram muitos atletas, aí atrasou. E aí acontece. Não, e o pior, porque assim, se é no outro esporte, atrasou, vai entrar só, a pessoa vai dar uma volta, ela vai fazer um negócio. Agora ali, você tem que ficar ali, até porque você tá toda pintada, né? E o teu corpo começa a reagir. Exatamente. Aí tá muito ali, a refeição já não é a mesma, já começa a reter. Aí começa a liberar
liberar cortisol. Sem água. Nervosa, a gente começa a ficar, meu Deus, porque eu já tô gorda. Que já não vou ganhar mais isso aqui, olha aqui, ó. Já... Começa a surtar. Começa. Mas era legal. Tá, e a cãibra foi no palco? Foi no palco. Porque é bem comum, né? Por causa quase dieta, né? Maluca. As dietas pré. Eu lembro que num brasileiro eu tava num confronto. E eu tava também virando, né? E a gente tranca a respiração ao extremo, né? Puxa o abdômen, fica sem respirar. E eu tava numa pose e o árbitro pedindo pra virar e todo mundo virando. E deu uma pane, assim, eu vi todo preto. E eu pensei, não, agora não, né? Não, só o que me faltava. Nunca aconteceu, né? Mas assim, ficou preto. Eu só dei uma respirada, a minha amiga que tava filmando pegou bem nessa hora, assim, que eu dei uma respirada, virei. Aí no que eu virei, que eu tava de pose de costas pro árbitro, eu comecei a respirar, a liberar um pouco mais, assim, e aí foi. Aí foi. Mas ali foi o mais assim, assustador, assim. Da cãibra também, só que a cãibra tu ainda consegue mudar de posição. Fica sorrindo. Joga a carga contra pé, joga... Meu Deus. Mas tem a melhor pose, né? Não podia sair da melhor pose. Meu Deus, sabe o que eu vou fazer, né? Ficou ali, parou ali. Pode mudar. Pode travar. Gostei dessa. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Pode travar que tô aí. Panturrilha é horrível, né? Eu na gestação, eu tive muita câimbra na panturrilha, é horrível. Tem atletas que tem no abdômen também, na hora que tá puxando. Não, eu cheguei a assistir um atleta, não lembro o nome dele, mas que ele teve câimbra, tiveram que tirar ele do palco. Ele tava se contorcendo, assim, tudo. Tadinho, nossa. Pensa que triste. É porque fica desidrata, né? Fica sem água, aí já tá sem sal, já tá sem água, daí pronto, né? Daí já complica o negócio aí. Eu sofri muito, na época, assim, cortou a água, que sede. Parece, falou que não. Não pode mais tomar água. Nossa, parece, eu pensava em água o tempo inteiro, gente, que sede. Já me sabe que eu vou te falar que isso é muito, eu acredito que isso aqui é muito coisa dos brasileiros, assim, sabe? Porque quando eu me profissionalizei, que eu morei nos Estados Unidos, e que daí eu trabalhei com o Kim lá, que é um treinador americano, inclusive um treinador que a maioria das biquínis são dele, ele não cortou água, nunca cortou água. Olha que legal. E também não fazia essa loucura de 10 litros de água. Joga 10 litros de água e zero. Nunca fez isso. Ele mantia a mesma dosagem. Na época eu tomava 5 litros de água por dia. Não chegou a aumentar. Tô aqui lutando pra tomar 3. Hoje até eu não tomo. É difícil. Ele deixava o mesmo, e aí só ia tirando aos poucos, mas tipo assim, no dia ainda tomava, às vezes meio litro, 1 litro, sabe? Não deixava sem. Interessante. É bem interessante, é bem diferente. Eu cheguei a tomar, eu lembro, foi 8 litros num dia, tava lá o alarme de meia hora. Nossa, e daí depois de uma certa hora, corta a água. Cheguei a tirar 10 litros, não, e outra, né, além de os diuréticos, né, que além de cortar... Ou seja, ficou no banheiro esse dia. Fazendo xixi. Sim. Né? 8 litros. Diurético. Eu já tomava no banheiro mesmo. Sim. Era a coisa mais engraçada, porque não saía do banheiro. Sim. Não dava pra ir em lugar nenhum. E isso também não é saudável. Não, mas o atleta não é um ser saudável. O atleta, né? Os de alto rendimento não são pessoas saudáveis, né? Não são hábitos saudáveis. É porque eu tô conversando com ele. Que ela tá falando com ele? Eu tenho uma conversa paralela. Que ninguém sabe. Às vezes eu tenho que melhorar a mímica que eu não tava entendendo. É que a gente bate sem querer. Não, eu sou de falar com a mão. Com a mão, Aí... Não, essa história né, essa parte toda aí do esporte em si, né? Os de alto rendimento, a Jamile trabalha com atleta. Não é saudável, né? Porque vai para um extremo profissional. Isso que eu ia extremo, que a pessoa é sedentária e ali enfim, alta performance, né? Exato. Então exige muito do organismo. Isso qualquer Até eu falo esporte. que quem me segue sabe dessa minha preparação, porque eu sempre falo dela, que foi a minha mais desafiadora preparação, que eu fiquei 4 semanas comendo 500 gramas de tilápia ao dia. Então eu fracionava, às vezes nem dava 500, dava 400 gramas. Eu fracionava de 100 gramas e era só tilápia. Eu não podia comer uma folha, eu não podia comer um legumes, não comia nada. A dieta da tilápia. Não comia uma castanhazinha, nada. Era só tilápia, porque eu precisava gerar um catabolismo.
E aí, nessa época, eu nem treinava. Eu fazia 3 aeróbicos. Treinava, né? Fazia o cardio, né? Eu fazia em jejum. Eu lembro que eu levantava, fazia o cardio em jejum. E a minha primeira 100 gramas de tilápia era lá, meio-dia, 1h. Porque eu estendia. Porque como eu conseguia ficar em dieta, em jejum... Aí tu aproveitava. Eu ia tomando café e aí eu estendia. Porque depois ia começando... Só que imagina, eu fiquei 4 semanas assim. Sem colocar carboidrato na boca. O meu pai falou assim, meu Deus, eu tô criando um bicho dentro de casa. Se alguém me olhasse, eu atravessava. Imagina, né? Eu brigava até com a minha sombra. Quem tá fazendo? Gente, eu imagino. Eu quase não tinha sombra, porque eu tava tão seca. Mas ainda tinha um fiozinho ali, tinha um vulto ainda atrás de mim. Aquela linha ali que era eu tinha uma linha atrás de mim que eu ficava assim, o que é? Quem tá me seguindo? Sai daqui. Que loucura, né? Gente, eu tive, assim... Olha, momentos que eu vou falar, não foi... Por isso que eu digo, o meu... Não tô dizendo que o meu foi pior, não, pra mim foi muito desafiador. Porque eu me levei muito ao limite, assim, Teu extremo, né? Cara, eu vou provar, eu criava umas coisas, e o quanto mais difícil, melhor mais queria. A sensação depois também, Pode perguntar pra, assim, ó, quem me conhece desde lá no início, falar, meu, se não for difícil, não é a Nayara. Se não for, sempre acontecia alguma coisa. Nunca esqueço uma viagem que eu tava indo pra Madrid, no Arnold de Madrid, que uma atleta, ela ficou responsável pelo aluguel, pelo apartamento, pelo hotel e tal. Cheguei lá, não tinha hotel, a guria tinha ficado com o dinheiro. Viu? Sabe? Não deixa de ser sabotagem. Sabotagem! Achou sempre tem. Verdade. Aí eu ia acordar assim, 11 horas da noite. Eu ia acordar às 5 para pegar o voo. E às 11 horas da noite eu fiquei sabendo que eu ia chegar em Madrid e não ia ter para onde ir. Era a época da Diana ainda. A Diana era ainda árbitra central lá e tal. Aí a Diana assim, olha, né? Por acaso meu marido não veio junto, então se tu quiser ficar comigo no meu quarto. Mas assim, eu dava jeito. Eu sempre dava um jeito, mas era aquele corre. Sempre. Era aquele, liguei pra Deus e o mundo, acho que até pro Arruda lá. Eu liguei, sabe? Eu fiz uns cantos. Nunca era assim, tranquilinho. Nunca era tranquilo. Nunca era tranquilo. E eu fui campeão do Arnold aqui no Brasil, né? Só que aqui no Brasil eu subi com 7 atletas, né? E lá em Madrid eu subi com 44 atletas. Nossa. Só um pouquinho mais. Só um pouquinho. Lá eu fiquei, eles premiavam até o 6º lugar. E lá eu fiquei top 6. Então, esse top 6 em Madrid, sabe? Pra mim foi assim... Não, e chegou assim, né? E cheguei assim, né? Assim, andando pela rua. Sem saber onde dormir. E a competição quase... e não tinha táxi, não tinha... meu Deus, gente, eram cada perrengue. Nos Estados Unidos, eu passei por cada coisa, assim, mas não de sabotagem, mas assim, também, tipo, marquei maquiagem, e aí não falava inglês, eu dependia sempre de alguém, ou de tradutor. A mulher mandou um horário lá, eu entendi o horário errado. E aí, eu pelas ruas do lado... Onde que era, meu? Sacramento, eu acho, nem lembro. Eu pelas ruas dos Estados Unidos sem saber falar inglês, meu Deus do céu, eu procurando o hotel que eu tinha feito a maquiagem atrasou, porque eu tinha chegado em outro horário. Ela fez uma maquiagem assim só pra não deixar eu subir sem maquiagem. E eu peguei a melhor ainda, que raiva, enfim. Eu disse, não, eu vou maquiar com a melhor, né? Mas nem foi ela que fez, porque acabou passando meu horário. Eu só sei, gente, eu pensei, meu Deus, estou perdida aqui em Sacramento, eu não vou conseguir subir. E eu fui perguntando, e eu no telefone, e eu de hobby, porque eu tava pintada já, tava frio. Todo mundo achando que tu era louca. Frio, não. Ninguém nem te respondia. Nem se tu falasse. Só pode ser brasileira, né? Tá louca. Eu lembro que brasileiro dá um jeitinho pra tudo, né, gente? Essa daí saiu de hobby hoje. Eu só sei que eu cheguei toda pintada ainda, né? Sim, eu pensei, não sei como... Desistiu da vida, eu tô saindo de hobby. Meu marido que viu esses dias uma de hobby, no Oswaldo Reis. E aí ele, será que desistiu da vida? Ou ela é bilionária que já não liga mais pra nada? Das duas, uma saiu de hobby. Mas era engraçado, sempre acontecia alguma coisa assim desafiadora, mas e sempre tava eu que puxava, mas eu que provocava. Eu que te instigava. Porque eu queria, exatamente, eu queria, né, se não fosse difícil, não era pra mim. Quando chegava lá, tava o hotel tudo certinho. Peraí, vou me boicotar. Tem alguma coisa. Deixa eu quebrar meu salto, tudo muito fácil. Tanto é que assim, eu tava em off, vou esperar um pouco pra competir. Essa competição tá me agradando. Quanto tempo eu tenho? 2 semanas. Essa que mesmo que eu vou. 2 semanas eu tô pronta.
Era coisa louca, assim, sabe? E eu subi em 2 semanas e sempre tava ali, né? Já meu primeiro ou segundo. A Fênix. A Fênix. O corpo. Por isso que eles falavam, por isso que vinha, Naya Fênix, porque a gente olha uma semana, outra semana ela já tá diferente, já tá pronta, já. Claro que eu nunca passava muito, nunca ficava, né? Não deixava. O meu off sempre foi um off, assim, de 5, 6 quilos a mais, né? É, isso é importante, porque, nossa, eu lembro, passava a competição, todo mundo vai pra pizzaria, né? E aí era uma semana, tinha gente que ganhava 10 quilos, por aí. Pelo amor, né? Que loucura, absurdo. Mas eu nunca deixava isso acontecer. Tanto é que até eu era, às vezes, julgada, porque as pessoas falavam assim, a Nayara não sabe que é no off que a gente molda o corpo, constrói o corpo. Daí eu falei assim, legal, mas eu não preciso construir, eu preciso desconstruir, construir. Então eu não preciso, porque, claro, realmente, é no off que tu vai comer pra melhorar, só que eu não podia aumentar, eu precisava perder, sempre foi gerar catabolismo, sempre foi emagrecer. Então as pessoas não entendiam isso, que o meu off tinha que me manter o mais magra possível, pra eu lá e olha que ainda era perrengue. Era perrengue, porque depois eu já treinava desde meus 17 anos. Eu sempre gostei de volume muscular. Mas, como eu tinha o diagnóstico de esclerose e eu não queria usar hormônio para me preparar, eu precisava ir para a categoria biquíni, que é o que eu precisava secar. Só que depois de um determinado tempo de treino, dieta, tu vai ganhando maturidade muscular. E o que me prejudicava, entre aspas, era essa maturidade muscular que eu tinha. Sim. Porque eu secava, eu emagrecia, eu secava. Só que no secar, eu entrava muito marcada. O meu vasto lateral, o quadríceps, né? A coxa, muito definida. E a categoria biquíni não era isso. A minha categoria biquíni era uma modelinho... só essa menina treina, é isso. Não é volume muscular, não essa treina mais ou menos. Mas a categoria biquíni faz dieta, cuida, uma modelinho fitness. Entendeu? Então, isso que me prejudicava. Daí a minha panturrilha sem água, rasgada, porque eu tinha panturrilha em cima do salto. Então, muita coisa me prejudicava por isso, porque eu entrava seca, só que com muita maturidade muscular. E aí chegou uma hora que eu falei assim, gente, daqui pra frente não dá mais, não dá. Aí eu comecei, porque eu já tava quando eu parei de competir, eu tinha 37, uns 37, 38 anos. E essa profissão, digamos, ela vai até qual a idade máxima? Não tem, porque tem aquelas categorias master. Você aguentar. Exatamente, só que assim... porque, querendo ou não, o corpo chega no limite. Olha, a maioria dos atletas, futebol, enfim, né? Sim. Até 37 com alta performance é raro. Poucos, que daí né? tem as categorias master, né? Isso, quando tu tá na liga amadora, tu tens... Cristiano Ronaldo tem quanto? Cristiano Ronaldo e o Messi. Aí, ó, é outra. O resto para. Até isso eu ia falar, porque assim, quando tu tá na liga amadora, que tu é amador, tu tens, a gente tem divisões das atletas por altura, tu tem a categoria master, que tu divide. Quando tu se torna um atleta profissional, tu não tem isso, essa separação, tu sobe tudo junto. Entendi. Então, uma menina de 17 anos vai subir com uma de 50. Uma menina que tem 1,5 m vai subir com uma que tem 2 metros de altura. É meio injusto, não é? Então, porque o físico é diferente. Então... Uma mulher que tem 2 metros de altura e uma que, né? Exato. Não, uma mulher de 50 e uma menina de 20, né? O corpo responde já. Então, o que aconteceu foi isso. Eu já tava com 38 anos, já treinava desde os meus 17 e tava subindo com menina de 19, 20 anos, que não tem maturidade muscular nenhuma, que começou que treinou meio ano pra subir no palco. Então, eu pensei assim, não, gente, eu olhava pra ela e dizia, quando eu cheguei que era tudo mato. Ou eu evoluo para uma categoria, né, com mais volume, densidade, enfim. Só que daí a categoria wellness já é uma categoria que eu levaria mais algum tempo. Meu corpo tá não tem categoria, não tá entre elas, né? Não Mas tinha que ter uma intermediária, né? Teria, aí seria a categoria ideal. Então, eu tive o Ricardo Panaim, que foi meu primeiro treinador, assim, e que ele sempre falou, não, a Nayara sempre fala que fui uma excelente atleta biquíni e tal. E por ele, hoje, eu continuaria na biquíni, né?
Só que, porque hoje, tá claro, o padrão vai mudando também, né? Sim. A liga profissional também já é uma outra exigência e tal, mas hoje eu sei que eu seco, que eu emagreço, só que ainda vou ficar com muita densidade, e ainda mais depois desses 2 últimos anos que eu fiz um trabalho que eu ia para outra categoria, então hoje eu já tô com o meu corpo diferente. Claro que agora eu já tô com o meu percentual de gordura bem alto, hoje, né? Agora eu vou falar um pouco bem alto. Bem alto. Alto tá o meu. O que é alto para você? Não vamos conversar sobre isso. Não, gente, eu tô num grau de obesidade 1 já. Ai, meu Deus do céu. Vamos marcar uma consulta. Vamos marcar uma consulta. Não, Jami, mas o meu percentual de gordura tá alto mesmo. Eu tô com 21%, se eu for fazer agora, 21, 22, mas é alto. Tu sabe o que é alto? Para um atleta, assim. Meu é Deus, alto. eu vou sair depressiva. Mas assim... claro, porque a minha cobrança, ela sempre vai ser do padrão que eu tive, né? De atleta. Então, hoje, eu falo pra vocês, tem dias que eu não treino e me cobro, claro, porque, eu como atleta, eu fazia 3, já teve preparação que eu fazia 3 treinos, né? 2 aeróbicos e um treino de resistência de musculação. Eu acho que isso é super importante de falar, né? Porque, assim, as pessoas veem, por exemplo, o teu Instagram, veem as fotos tuas de competição e acham que isso é fácil, que é simples. É uma vida inteira trabalhando em cima disso, né? Então, hoje, tu trabalhas vendendo um hábito de vida, né? Criando um novo padrão de vida da pessoa para que ela possa atingir o objetivo. Por que não dentro do esporte? Até pode ser, né? Mas, às vezes, as pessoas olham e dizem, não, eu quero ficar parecida, não quero competir, só para ficar bonita. É um processo gigante, né? São anos de dedicação. Que pensa em competição é um público pequeno mesmo, né? Tipo, todas as minhas clientes, elas são donas de casa, são empresárias, são mães, todas elas são mães. Então, elas me procuram para melhorar a saúde. A primeira coisa é o que até eu deixo, que eu gosto, porque todo mundo, porque ela é fisiculturista, ela vai querer me bombar. Ela vai querer me... É porque é fácil. Ideia, bem fácil. Não vou fazer musculação que eu vou ficar muito grande. Assim, tá? Não, se eu ficar assim, não. Elas falam assim, se eu ficar assim, tá bom já. Mas mais que isso, eu não quero. Mais que isso, mas tu vai ter que... Querida! Difícil, entendeu? Né? Sim. Vamos começar primeiro, depois, né? Tipo, vai mas sonhando. Assim, o que eu falo, o corpo, né? A estética é a consequência. Porque a gente conversou no início. Do que a gente conversou no início, né? De rotina, de dedicação, de objetivo. Então, eu quero isso pra mim, eu quero melhorar, eu quero minha saúde. Tem gente que tem pressão alta, tem gente que às vezes está com depressão, que a gente atende também. Por quê? Porque tudo reflete, tudo tá ligado, né? São todas as escolhas, exatamente, né? O corpo tá tudo ligado. Então, se uma coisa não vai bem, a outra já vai dificilmente. Então, a gente tem que tentar ter um equilíbrio em tudo para tá bem consigo mesmo, né? Então, hoje é isso, assim, eu vendo, primeira coisa é saúde. Para que a gente treina? Pra gente manter o nosso corpo em movimento. É o que eu digo, assim, o teu corpo é o teu tanque de guerra. Vamos preparar o teu tanque de guerra para uma guerra? Isso. Mas não sei se vai vir guerra. Mas se vier, estás pronta. Então, assim, o teu corpo é o teu tanque de guerra. Fortalece ele, cuida dele, cuida na alimentação, faz treino. A gente né, todo ser humano, a gente é ativo, a gente é para gastar caloria, a gente tem que gastar caloria, energia, isso, né? Foi feito para movimento, então a gente não pode estagnar, então tem que se manter ativo em todas as áreas, né? Não, e o que eu sempre digo, a atividade física é o remédio que a gente tem para várias coisas, e as pessoas não buscam, né? Então você vai ver a pessoa tá lá se entupindo de medicação, não sou contra a medicação, mas ela não faz o básico. Exatamente. Aí a vida sedentária, alimentação errada, horrível, né? Mas eu tô me sentindo mal, eu tô sem energia, sim, porque o você básico você não está fazendo. Deixa o remédio por último, né? Então começa com o básico, com o principal, né? Que é a tua alimentação, que é teu exercício físico, cuidar da mente, né? E o exercício físico, ele já ajuda muito nisso, né? Então, são hábitos angulares, né? Quantas? O exercício que leva a tu querer caprichar um pouco mais na dieta, isso para ter um resultado. Funciona, acho que todo mundo assim, né? Um sono melhor. Exatamente. Né? Porque puxa o outro. Isso. Depois que eu parei de competir, por várias vezes, eu tenho
às vezes tenho preguiça. Eu não tô afim de treinar. Já treinei, eu penso, ó, mente, treinei né? tanto Ó, o na gatilho, vida. já treinei tanto, já fiz tanto aeróbico. Pra que eu vou fazer mais? Deixa eu descansar. Mas assim, ó, o exercício físico, quantas vezes que eu tô desanimada, assim, não, eu tenho esteio elíptico em casa, né? Graças a Deus que eu tenho que ir lá em casa, porque eu vou fazer uma caminhada, eu saio da meia horinha só. É outra vida, né? Quando eu acabo, já liberei ali endorfina, dopamina, já tô bem, já tô alegre, já tô mais ativo. Então, assim, o exercício físico, ele te proporciona isso. Então, principalmente, mas eu tô com estado depressivo. Quem tem estado depressivo ou depressão, mas já no estado depressivo, tu já vai, se mexe. Faz alguma coisa por você. Ninguém vai poder fazer por você, só você mesmo. A alimentação, ninguém vai poder comer por você, treinar, ninguém vai poder treinar por você, né? A mente, a gente tem pessoas para te auxiliar, mas não fazer por você, né? Então, eu acho assim que é isso. E querer é a primeira coisa. Exatamente, é decisão. Eu tô assim, eu não quero continuar assim, eu não quero continuar do jeito que eu tô. O que eu posso fazer? É decisão, é fazer, é ato. Então, agora eu vou fazer. Eu vou começa por um pouco, não bota um monte de objetivos, não bota um monte de... não, porque daí já se frustra e para com todos. Porque no primeiro dia não, vou fazer agora a dieta pro mês todo, vou cozinhar pro mês todo, Não, vai aos poucos, vai introduzindo isso na rotina para ser uma coisa agradável, fácil. Perfeito, e para depois virar automático. Porque vira automático, já é como tomar banho, a gente fala, mas isso é hábito. É um hábito de treinar todos os dias, de se alimentar todos os dias. E tu vai se sentindo bem, você vai sentindo as coisas e vai viciando, digamos. E aí, quando tu começa a ter resultado no teu físico, na tua estética, daí te anima mais ainda. Porque é consequência, vai vir. A partir do momento que você cuida numa alimentação, que você começa a gastar calor, porque eu falo que tudo é número, né? É número, é conta, é cálculo, é básico. O que tu come? Quanto que tu come e quanto que tu gasta? Tá comendo e não tá gastando? Tá gastando e não tá comendo? Eu tinha uma personagem que falava, tu tá estocando, tu tá comendo mais do que... Mas é mais ou menos isso, eu falo, é número, então como que tá esse teu cálculo aí? É equilíbrio. Então, a partir do momento que tu coloca isso como consequência, vai refletir no teu físico. Vai acontecer. Vai acontecer. E aí é só caminhando, é só caminhar e não parar lá. Isso aí. Ai, muito bom. Muito bom. Podia deixar que a gente acabou já? Mas não, ainda muito tá cedo. Só foi 1h30. Vamos marcar outro dia. Só falando 3 horas. Mas o pior é que o papo é bom, vai assim, já nem sempre. Isso. Legal, obrigada pelo convite. Eu acho que é ter você aqui. Uma inspiração. Né, dividir essa história, eu acho que vai inspirar muita gente por aqui. Muito bom, obrigada. É isso, e quem precisar entrar em contato comigo, né, pra conversar, eu sou bem acessível, assim, respondo todo mundo. Inclusive, né, como eu te falei, eu passo meu WhatsApp para as pessoas. A gente coloca na tela, já vai estar na tela. O Instagram tá aqui. O Instagram tá aqui, o Instagram tá aqui. Tá aqui. Meu Instagram é Nayara. Tá aqui em algum lugar. Tá aqui. Pode olhar. Tá o QR Code vários aponta pra cá, o QR Code aqui. Mais ou menos isso. Não, mas então, no Instagram passa ali meu dia a dia, que me acompanha. Enfim, pode me chamar lá. A gente troca uma ideia sobre treino. Gosto também de falar sobre alimentação, porque do que eu passei, né? O que eu vivi, eu tenho muita experiência, né, do que eu tive que fazer. Enfim, é só me chamar lá, a gente conversa. Quem quiser treinar, sou personal na Academia MFC. Tu vai propaganda, isso aí. Propaganda. Vamos lá, vamos mexer, vamos, como é? Vamos, tô precisando, vamos. Pode ser assim, tá? Vamos preparar esse tanque de guerra. Mais um pouquinho, pode ser assim, tá bom assim. Vamos preparar esse tanque de guerra aí. Meu Deus, esse tanquinho de guerra. Vamos ficar rápidos aí, pronto para uma guerra aí. É isso aí. A gente nunca sabe quando ela vem. Exatamente. Tá pronto. Joia, muito gente. Obrigada. Mais um pra conta. Mais um pra conta. Isso aí. Valeu. Até o próximo. Obrigada. Beijo.